a su familia ayudar. A poco que debutó, la 12 fue quien corrió, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios, llevó alegría en el pueblo. Bem-vindos a mais um Mão de Deus. Hoje, para além de nós, temos outra vez um convidado, o Rui Miguel Tovar. Bom dia, tudo bem? Obrigado. Hoje vamos falar aqui sobre o grande. Faz 20 anos da vitória a nível europeu do Porto na Liga dos Campeões e, bem, vamos falar um bocadinho sobre isso. Primeira pergunta que eu assim gostava de vos fazer: quão provável é que acham que na altura era isto de acontecer? Primeiras as senhoras. Eu acho que, e não sou eu que o digo, é o próprio Mourinho, acho que era super improvável. Eu li que, ou seja, o objetivo do Mourinho sempre foi passar a fase de grupos e chegar às fases a eliminar, portanto, mais do que isso, parecia um sonho distante, apesar de o Porto ter ganho a Taça UEFA imediatamente na época anterior, mas obviamente que Taça UEFA é sempre diferente do peso que tem a Liga dos Campeões. E, portanto, num cenário onde temos o Real Madrid dos Galácticos, o AC Milan, que o Porto defronta na Supertaça Europeia, o AC Milan de Ancelotti, e, de certa forma, se calhar não com a força de outros tempos, mas ainda assim é o United de Ferguson. E é engraçado porque eram estas três grandes equipas, o Porto defronta-as em fases diferentes. Portanto, o Porto teve a oportunidade de testar-se perante estas grandes equipas. Acho que só diria que correu pior com o AC Milan, se calhar foi o jogo mais frustrante. Depois com o Real Madrid vamos falar mais daqui a pouco, mas acho que o teste onde o Porto passou com mais distinção foi com o Manchester United, portanto acho que só aí também provou que merecia estar onde está. Muito bem, obrigado pelo convite, antes de mais, é um prazer imenso voltar a esta sala, agora com outros intervenientes. Depois tu falaste de três equipas que eram favoritas, claramente. Milan, muito favorito e chegaria à final na época seguinte e tinha sido campeão europeu no ano anterior, daí a Supertaça ser com o Porto. Desses três adversários que o Porto, e tu frisaste bem, jogou, foram 5 jogos, o Porto só ganhou um, é o Manchester United em casa, perde com o Milan, que é um jogo frustrante, a palavra é bem aplicada, porque o Porto jogou melhor e merecia ter vencido, não o fez, foi um gol do Shevchenko, um cruzamento do Rui Costa, lembro muito bem desse jogo. Mas sim, diria que era pouco provável, e quem sou eu para contrariar o Mourinho. A Liga dos Campeões tem um problema que ainda hoje isso acontece, e notámos isso nos quartos de final, em que o Manchester City, que é favorito, é eliminado sem perder, porque a Liga dos Campeões tem este problema, entre aspas, que é, embora seja um bolo para 2 ou 3 países, ou para 7 ou 8 equipas, ou 6 ou 5, a verdade é que as surpresas acontecem quando alguém mais matreiro consegue roubar a cena. Neste caso falo do Ancelotti e do Real Madrid, conseguiu de facto contrariar o Manchester City com 2 jogos muito diferentes, o de Madrid e o de Manchester, e há 20 anos o Mourinho conseguiu roubar a cena a muitas equipas, porque o plantel era muito bom do Porto, muito capaz. Eu não tinha noção, até ter feito um trabalho sobre os 20 anos, não tinha noção do que é que o Deco era, ou melhor, já me tinha esquecido disso, e perceber o que ele jogava e o quão importante era ele a marcar golos, a assistir e não só, e a fazer mais magia. Era um jogador que emprestou muita qualidade, não só ao Porto e depois à seleção portuguesa, isso notou-se. E de facto foi dramático como é que ele não ganha a Bola de Ouro, para mim,
porque nesse ano o Porto é campeão europeu e Portugal vai à final do europeu, muito por culpa do Deco. É claro que houve mais intervenientes, mas o Deco, para mim, é uma figura essencial, porque não é só o guarda-redes que defende, o que não defende, como a gente já vai ver, o avançado que marca. Há pessoas no meio campo que fazem toda a diferença, e o Deco fazia toda a diferença. E dá-se o caso dele não ganhar a bola de ouro, e no prémio FIFA, acho que é assim, ele não ganha a bola de ouro para o Shevchenko, e no prémio FIFA ele não é eleito para os 3. É o Henry, o Ronaldinho e o Shevchenko, se não me engano. Portanto, o Deco não é tido nem achado, o que é um disparate total. E a culpa é, o prémio FIFA é de jogadores e treinadores ou é de jornalistas? Eu já nem sei, já são tantas as nuances que eu já me troquei. Mas há um prémio em que o Deco não entra nos 3 primeiros, o que é um disparate. Isto para dizer que o Porto estava numa segunda linha, mas obviamente que era preciso para mim passar a fase de grupos e depois sonhar com... E não foi fácil, porque Manchester United, logo, a abrir, complicado. Lyon, muito forte. Deportivo, mais forte que nunca, não é? Sim. E mesmo depois o Mónaco, que era uma equipa atrevida, mas que foi maniatada completamente na final. Portanto, há aqui um mérito maiúsculo do Porto, embora não tenha apanhado nenhum dos grandes, como tu disseste, Real Madrid e Milan, porque eles foram se eliminando. Sim, quer dizer, lá está, como referias há pouco, apanhou o Real Madrid na fase de grupos. Mas pronto, como não era fácil eliminar, esse jogo acabou por... e mesmo assim o Real Madrid recebeu o Porto e o Porto conseguiu empatar no Santiago Bernabéu. Portanto, acho que só isso não é uma vitória, mas é quase como é quase como se valesse uma vitória. Sim, claramente. Sim, e pegando na comparação que fizeste com o Real e com o City este ano, eu acho curioso porque o Real vai aos jogos, no segundo jogo o City é uma equipa muito matreira, uma equipa muito à espera do erro, uma equipa muito mais pragmática, e aquilo que acontece aqui com o Mourinho de Porto há uma transformação de 2003 para 2004, também muito, não só a nível tático, mas também a nível de mentalidade, uma mentalidade muito mais pragmática, uma mentalidade muito mais de controle, menos explosiva, mesmo até somos a nível de golos marcados, números de reviravoltas, ambos diminuem, porque o Porto é uma equipa que aprende a jogar com bola, mas a defender com bola, ou seja, sem estar necessariamente à procura de golear, sem estar necessariamente à procura de dar 3, 4, 5, porque percebe que, isto somente a partir de uma fase final mais da época, que basta fazer alguns pontos. Eu acho que nesse ano o Porto até empata as 2 vindas a Lisboa, não tenho a certeza, mas numa de isto basta, e portanto não vale a pena se calhar dosear um bocadinho mais o esforço, mudar um bocadinho mais a perspectiva daquilo que nós queremos, até porque depois se acabou por disputar uma final da Taça de Portugal, o final do campeonato e depois uma Champions League, e portanto toda esta capacidade e este pragmatismo que depois Mourinho mostrou anos mais tarde na Inter e depois muito no Real Madrid, foi uma noção que eu acho que apareceu aqui de uma forma que ainda não tinha aparecido no ano anterior, e lá está muito à Real contra o City, notou-se bastante ao longo de todo este Porto. Indo para, falando agora só com um bocadinho sobre a questão do Milan na Supertaça, havia Pirlo, Gattuso, Rui Costa, Sim, claro. Maldini, Sidorf, Shevchenko, Nesta, e portanto a forma como o Porto encara olhos nos olhos, de uma forma um pouco naif também, e acaba até por perder o jogo, mas sem necessariamente merecer, porque há ali 2 bons períodos do Porto, especialmente nos últimos minutos, são várias as oportunidades que o Porto tem, e de facto há aí acho que é um dos momentos principais da época, no sentido em que Mourinho percebe, nós podemos jogar contra uma das melhores equipas do mundo neste momento, encará-la olhos nos olhos e merecer ganhar. Sim, verdade. Não ganharam, mas pronto, há aquela perspectiva de nós merecemos ganhar, e portanto agora daqui para a frente vamos ver até onde é que as possibilidades nos levam. Sim. E aliás, para mim, e se calhar até me adianto, para mim esse é foi uma das grandes valências do Mourinho nessa temporada, porque depois de teres ganho tudo numa temporada passada, é muito difícil de motivar os teus jogadores a conseguir almejar algo mais. E o Mourinho conseguiu fazer isso muito bem
com a equipa, manteve o grupo muito coeso, um grupo muito próximo e que já tinha as dinâmicas muito trabalhadas. Houve muito poucas mudanças, se calhar mais significativa seria a de Helder Postiga e depois a vinda do Benny McCarthy, mas mesmo assim acabou por ser um excelente substituto, se calhar até superior a Helder Postiga, mais uma vez nas palavras de Mourinho, e quem somos nós para contrariá-lo, não é? E portanto acho que o Porto estava bastante... conseguia gerir bastante bem essas situações e, além do mais, no campeonato também, estava bastante à vontade, não é? O Porto, não é todos os dias que nós vemos o Porto a fazer aquilo que o Porto fez depois de ir jogar com o Milan, aquilo que fez ao Sporting, não é? O Mourinho disse, alguém vai pagar por isto, e quem pagou foi o Sporting. Não é todos os dias que se vê dois grandes rivais e um deles anula O o outro. 4-1 não? Sim, Ok. anula o outro completamente. Sim. Anula depois de o desmerecer. Exatamente, exatamente, depois de desmerecer. Portanto, havia aqui toda uma... Lá está, o Mourinho sempre foi pioneiro em muitas coisas e uma delas é a maneira como tratava o psicológico dos jogadores. Portanto, acho que ele conseguia perfeitamente pegar nestes percalços e torná-los combustível para os jogadores darem tudo depois. Claro, e ter aquelas duas derrotas seguidas, Milan, derrotas europeias, Milan e Real Madrid, porque foram dois estalos, não é? O Real Madrid então foi um estalo maior porque foi em casa e a ganhar 1-0 e perdeu 3-1. Conseguir mudar a mentalidade dos jogadores e fazê-los acreditar, porque estamos em setembro ainda, não é? E o Milan e o Porto perdeu a Supertaça para o Milan e perdeu em casa com o Real Madrid. E isso em qualquer equipa faz moça. E no Porto não. Empatado na Sérvia contra o Partizan, exatamente. Portanto, arrancar a Liga dos Campeões com um ponto em 4 também não é fácil de gerir. E ele conseguiu fazer, com uma equipa extraordinária, conseguiu dar a volta ao texto, não é? E é por isso que essa campanha também tem muito de mérito, mérito, porque conseguiu alterar uma série de... nós quando olhávamos para a frente pensávamos, e agora? Ainda por cima o Porto vai acabar em Madrid? Mas não, o Porto conseguiu resolver, fez o trabalho de casa bem, dentro da fase de grupos, e foi discutir o primeiro lugar. Não foi discutir a qualificação, foi discutir o primeiro lugar a Madrid. Portanto, só isso já dava a entender o sucesso. E depois o que se passou a seguir foi muito interessante de ver, porque não é costume eliminar o Manchester United lá, não é? Em Old Trafford. Isso também depois, é claro que todos os momentos, todos os jogos dão uma motivação extra. Imagino que esse momento deva ter sido a loucura total dentro do balneário e uma loucura que não ficou naquele dia. No dia seguinte, no mês seguinte, aquilo deve ter ficado na cabeça dos jogadores de que era possível. Sim, ainda por cima, eu acho que a fase de grupos para o Porto, apesar de tudo, começou assim mais tremida, mas acabou por se tornar tranquila. Como dizias, o Porto foi ao Santiago Bernabéu já a saber que tinha passado aos oitavos de final. Acho que a única maneira que eles conseguiam passar em primeiro era se marcassem 3 golos. Acho que sim. No Santiago Bernabéu. Sim. Mas, na verdade, o adversário mais complicado seria sempre o Real Madrid. O Partizan, eu acho que o Porto cai um pouco com o Partizan porque, na verdade, é o primeiro jogo. E acho que muitas vezes essas equipas também entram com tudo. Claramente. E depois depois no final as coisas já são um pouco Sim, diferentes. quinta, sexta jornada já é diferente. Sim, não é? sim, A sim. primeira Ainda todos têm é toda uma perspectivas de euforia. chegar a algum lado. Exato. E portanto o Porto soube jogar isso muito bem a seu favor. O Marselha, se calhar, era o adversário mais ao nível que estava mais ao nível do Porto, e mesmo assim debateu-se muito bem. Tinha o Drogba e o Mido, não é? Sim, Os avançados. sim. Pronto, nesta fase de grupos lá está, foi uma fase de grupos que, embora o começo tenha sido um pouco repleto de contratempos, nas 2 primeiras jornadas, depois lá está, há o 3-2 em Marselha, depois há a vitória no Porto contra o Marselha,
à vitória já no Porto com o Partizan e o empate, e Manchester United nos oitavos de final. Se na altura, e nós pronto, já referimos isso, mas se na altura se apontasse assim os 4 principais candidatos para vencer esta edição da Champions League, falaríamos dos Galácticos, do Real, do United, falaríamos do Milan e ainda punhamos se calhar o Arsenal, que depois se tornou o Arsenal dos Invincibles. Sim. E levar logo. Sim, é verdade. E se calhar até o Mónaco também. Sim, depois de levar logo com um destes nos oitavos de final parecia um mau presságio, e a verdade é que não foi. A verdade é que não foi, e aliás o primeiro jogo no Dragão contra o United é muito bem conseguido, é dos melhores jogos, não mesmo o melhor jogo desta campanha do Porto a nível europeu, e de facto é um jogo que não acaba por mais porque não, pronto, também houve algum azar, porque de facto é um jogo muitíssimo bem conseguido pelo Porto, que foi um jogo que acho que acabou com o Roy Keane expulso, se não me engano, por uma agressão, Foi. um pisar do Vítor Bahia. Foi, Vítor Bahia, exatamente. Sim, foi no E Dragão, sim. foi curioso agora ver esse jogo, neste caso, e ver que não havia VAR, e portanto o árbitro ir ao fiscal de linha, Perguntar. exatamente, a conferenciarem um pouco, Claro. depois de dirigir-se ao Roy Keane e dar-lhe o vermelho. Mas a verdade é que eu queria só confirmar quem é que foram os golos desse jogo. Acho que foram todos Foi o- sul-africanos, não Foi é? de McCarthy. Foi Não, um bis todos, do- Sim, e mesmo sim, o sim. deles foi forte, não Foi é? um bis do McCarthy, sim. Foi Yeah. um bis do McCarthy. Sim, que o primeiro gol é um remate à meia volta, que é um ótimo gol. E de facto, para quem tinha encarado o Milan de olhos nos olhos e pronto, tinha perdido, mas tendo merecido pelo menos o empate, a sensação que deu aqui é que fez o mesmo, de uma forma bastante controladora, menos cínica, mas o resultado foi muito melhor e foi muito mais positivo, e deixava já aqui algum sabor ao que podia vir a acontecer nesta campanha. E o Porto foi tratado com alguma condescendência por parte de Alex Ferguson, que depois na conferência de imprensa veio muito chateado dizer mas os do Porto também só se atiravam para o chão. Portanto, no fundo, a tirar um bocado o valor àquilo que tinha sido a vitória do Porto. Depois acabou por até se redimir quando o Porto eliminou o Manchester United, mas foi ali, porque eu acho que, aliás, isso ainda existe, que é uma soberba por parte dos clubes dos grandes campeonatos, que depois às vezes apanham estas surpresas, não é? Quando, ou seja, quando subestimam um pouco Sim, claro. o adversário, pronto, e depois Alex Ferguson acho que se acabou por arrepender. E uma coisa interessante sobre este jogo é que o Porto entra para a primeira mão sem um elemento muito importante, que é Costinha. Costinha estava ausente e, portanto, havia essa dúvida se o Porto iria conseguir defender. E acho que podemos dizer que... Quem é que jogou no lugar dele? Foi, Já agora, curiosidade. Pedro Mendes. Mendes. Pedro Mendes. Foi Pedro Tá bem, Mendes, tá bem. exatamente. Era muito bom também. Sim. E fez uma época Depois muito boa. sim. Sim. Aliás, ele foi o jogador com mais minutos, sem ser os do... Ele tinha mais minutos que alguns jogadores que jogavam no 11 inicial. Ele era o 12º. Ok. E aliás, o Ferguson, estavas a falar do Ferguson, ele antes da eliminatória diz que o Porto comprava os campeonatos no supermercado. Sim. Assim, portanto, pronto, é uma desvalorização, mas que pronto, faz parte, mas é o que é. Acho que tipo, as declarações que aparecem nos jornais escritas, é sempre bom vê-las ou ouvi-las, não é? Porque Sim. obviamente que é uma boca. Mas uma coisa é dizer uma boca no gozo, outra coisa é a sério. Eu não sei se foi a sério ou não. Pois, Eu nunca vi essa declaração. O Ferguson sabia muito bem o que era o Porto, porque o Ferguson já tinha sido eliminado pelo Porto com o Aberdeen em 84. Portanto, ele, pronto, e o Ferguson sabe muito bem, já estava no futebol há muitos anos, sabe muito bem o que era. Obviamente que esperava passar o Porto, porque era o Manchester United. E deve ter ficado atrapalhado com a expulsão do Roy Keane, acho eu, porque o Roy Keane era o capitão, era um elemento importantíssimo, e ficar sem ele para o jogo da segunda mão, em que ia recuperar de uma desvantagem, obviamente que deve ter feito ali tilt na cabeça dele. Ainda por cima uma expulsão ao minuto 87. Foi na parte final. Foi. Mas é por isso que eu acho que esses pormenores
importantes, porque acho que ou seja, tendo em conta que as duas equipas passaram por algum tipo de adversidades, o Porto sem Costinha e depois o United sem Roy Keane, que tinha sido expulso e portanto não iria jogar a segunda mão, acho que o Porto acabou por ser muito mais uma equipa muito mais adaptável do que o Manchester United. Sim, percebo, claro. Mas o Porto voava e o Manchester United primeiro estava num campeonato inglês a correr atrás do Arsenal, não é? Sim. E o Porto não. Os outros é que estavam a correr atrás do Porto. O primeiro objetivo do Mourinho da época era ser campeão nacional. Isso era o mais importante. Aliás, os clubes grandes definem-se com o título de campeões nacionais. Não é? O europeu, claro, dá de haver um clube ou outro que tenha mais títulos europeus. Por exemplo, o Milan tem muito mais títulos europeus que a Juventus. E claro que isso é uma dimensão estratosférica, mas se formos ver o campeonato nacional, a Juventus acho que já passou os 30, o Milan tem 19. Sim. Portanto, isso dá uma leitura interessante daquilo que é o futebol italiano e o futebol de cada um. E o Porto, o que queria era ser campeão nacional. E depois vamos aí fazer estrago na Liga dos Campeões. E de que maneira? O Manchester United estava a correr atrás do Arsenal e estava a correr atrás do Porto. Isso é verdade que se pôs em vantagem muito cedo com o gol do Scholes, não é? Sim. Numa recarga de um livro. Olha, Sim, não me lembro mesmo nada. Na segunda mão. Foi? Sim. Não me lembro como foi o gol. Na segunda mão não me lembro. Lembro-me da primeira mão, foi a recarga do livro latínico. Estou a falar do gol do Scholes, como é que foi, não me lembro do gol, sinceramente. Mas o Porto, notava-se que o Porto, assim, bastava um gol, não é? E esse gol apareceu. E foi o Costinha, curiosamente, Verdade, foi o que o marcou. O livre não era para ser marcado pelo Benny McCarthy, era para ser marcado pelo Ricardo Fernandes, que tinha entrado. E nesse jogo dá-se uma situação que eu não sei se repetiu na vida, na carreira do Cristiano Ronaldo. Entrou e foi substituído. Teve em campo, 5 minutos ou 6? Levou um carrinho do Nuno Valente, acho eu. Teve em campo 8 minutos. 8 minutos, pronto. Acho que foi do Nuno Valente ou foi do Alenichev, não me lembro. Mas levou de facto um carrinho e saiu. E o Ronaldo para sair é preciso... Sim. É? Na altura em que ainda hoje, sim, 20 anos depois, para sair é preciso... Na altura em que o Ronaldo ainda estava a aparecer. Estava, completamente. Ainda não era nem metade daquilo que... Para ser suplente neste jogo, Exatamente. é porque estava mesmo no início. Sim. Mas é muito interessante esta eliminatória, o gol na parte final dá-te uma moral para o resto. Gigante, sim. E depois, tudo o que viesse, acho que era para acabar com eles, pronto. Sim, eu até acho que, obviamente que os golos da final, porque foram 3, são sempre importantes. Mas se calhar, se eu tivesse de destacar um golo desta jornada do Porto, eu diria que era este golo do Costinha. Pois, claro. Sim, é isso. Acho que é o golo que permite ao Porto sonhar e dar certezas de que, pronto, por quem elimina, obviamente que isto não é regra, mas pronto, quem elimina o Manchester United se calhar tem muito mais probabilidades de fazer uma gracinha depois. Não. Sim. E pronto, o Porto internamente estava-se assim muito bem e nessa época o United ficou atrás do Chelsea e do Arsenal, ficou em terceiro. O único título que ganhou foi mesmo a FA Cup e a Supertaça de Inglaterra. Portanto, se calhar, além da FA Cup, pronto, tem uma importância muito grande em Inglaterra, mas se calhar o United só voltaria a ser campeão europeu, que é 4 anos depois, em 2008. Portanto, se calhar aquilo que poderia salvar a época, por assim claro, dizer, sim, era isto. Não era a Taça da Inglaterra, certamente. Sim. Até porque em 2000, o Manchester United é o detentor da Taça da Inglaterra e porque houve um Mundial de Clubes no Rio de Janeiro, o primeiro Mundial de Clubes por grupos, 8 equipas, organizado pela FIFA, o Manchester United dispensou a Taça da Inglaterra, não jogou a Taça da Inglaterra. Portanto, o Ferguson não era um grande... Pronto, respeitava a Taça da Inglaterra, sim, mas se fosse para não jogar, em 2000 não jogou. Isso criou um problema em Inglaterra, mas ele preferiu jogar o Mundial de Clubes do que jogar a Taça da Inglaterra. Portanto, em 2004, imagino que a Taça da Inglaterra tenha sido muito pouco para ele, não é? Para o ego desportivo dele, do Alex Ferguson. E para o que os adeptos do United também estavam habituados desde que ele tinha chegado ao clube. Claro. Sim, nem mais. Sim, e depois, esta questão do gol do Costinha,
porque lá está, foi um conjunto de fortuitos, não era suposto o livro ter sido marcado por quem foi, não era suposto o Costinha sequer estar posicionado onde estava. E agora queria também perguntar-vos se acham que foi aqui o momento em que os jogadores do Porto disseram então se calhar é possível, ou seja, não é aquele é possível de qualquer equipa que está numa competição e passa uma eliminatória no último minuto diz se calhar Sim. isto vai dar, não, mas diz com alguma já consciência de que efetivamente pode acontecer, relembrando que ainda estavam em torneio Milan, Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Super Depor, portanto, vocês acham que foi aqui o momento? Eu acho que sim, eu acho que sim, como tinha também referido há bocado. E acho que o Porto também, além de todo o mérito que tem, acho que também a partir desta fase, nesta própria fase, teve também uma dose de sorte. Aquele gol que estávamos a falar que tinha sido anulado Sim, injustamente, não é? Hoje em dia com o VAR esse gol nunca seria invalidado. E depois as próprias equipas que o Porto apanha, não é? Eu imagino que o Mourinho estivesse à espera de apanhar o Milan, o Chelsea, não o Deportivo e o Lyon. Portanto, acho que nesse sentido, atenção, não desprezando, porque na altura estas equipas estavam em alta, mas não tinham tanto medo como as outras. Sim. E atenção que daí para a frente, portanto, a partir desse gol do Costinha, o Porto nunca mais está em desvantagem, em lado nenhum. Portanto, com o Lyon entrou sempre a ganhar, com o Depor foi só um gol em 2 jogos. E com o Mónaco, coitado do Mónaco, não é? Portanto, acho que é um momento que marca muito a campanha europeia. Foi a única vez que estiveram em desvantagem e souberam contrariar isso e a partir daí voaram para o título. É claro, teve quase para acontecer uma meia-final Porto-Milan, não é? Portanto, o Depor eliminou o Milan, caído do céu no sentido do inesperado, não é? Caído do céu como se fosse por acaso, claro que não. E foi um 4-0. Foi 4-1, 4-0. Assim, uma vitória bastante... Foi. Sim, não foi um revirar, marcar 2 golos no final, foi ganhar 4-0. Eles chegam 3-0, está o intervalo já dá 3-0. E já estavam apurados já com 3-0. Com 3-0, sim. Mas assim marcaram mais um. Sim. Portanto, o Porto, o sorteio fez-lhe calhar o Lyon e o vencedor. Não sei se na altura já se sorteava também o... Não me lembro. Diria que não, automaticamente diria que não. O sorteio seguinte, mas de qualquer das formas o Porto apanha o Lyon, o Depor o Milan, o Chelsea vai disputar o derby com o Arsenal e o Real Madrid encontra o Mónaco. Esta eliminatória do Porto contra o Lyon foi uma eliminatória, pronto, lá está, o Porto deixou de estar em desvantagem a partir daqui e a verdade é que são 2 jogos que não são incrivelmente bem conseguidos e se calhar até o resultado é melhor do que as exibições. Pois, olha, perguntas bem. Lembro-me do pragmatismo em França, ou seja, com 2-0, notou-se que a atitude era marcar o mais cedo possível para acabar com as dúvidas, sim, para não levantar nenhuma suspeição. Exatamente. Isso aconteceu. O Porto teve em vantagem 2 vezes, não foi? 1-0 e 2-1, não? Em Lyon, foi? Teve em vantagem 2 vezes. Pronto, exatamente. Portanto imagino que o discurso tenha sido mesmo esse. Vamos para lá, marcar-se o quanto antes e arrumar a questão. E o Lyon, que era muito forte na altura, tinha uma equipa muito boa. A verdade é que nunca esteve à vontade com o Porto e isso também define a categoria do Porto, uma categoria europeia, aquela de temos que despachar isto porque temos mais que fazer, no sentido, vamos arrumar com o jogo o mais cedo possível e depois trocamos a bola. E o Porto a trocar a bola era muito bom. Aliás, o futebol português a trocar a bola historicamente é bom. Portanto, o Porto melhor ainda, tratava a bola por tu. E, portanto, ao conseguir uma vantagem tão grande na primeira mão, porque dois golos é significativo, e depois ir marcar em Lyon o primeiro gol, pronto, acabou-se a conversa. Imagino o conforto que os jogadores possam ter tido ao marcar o 0-1. Pronto, calma, agora isto é nosso. E mesmo depois do Lyon ter feito 1-1, o Porto faz 1-2. Portanto, isso transmite força. Sim. E mesmo que sejas do Real Madrid, do Milan e do Chelsea, mas se calhar vês aqueles jogos no vídeo, tipo, dias depois, e pensas, não conseguimos encontrar defeitos nesta equipa, não é?
E isso dá-te uma força, dá-me força para ti e dá uma fraqueza ao adversário. Isso é muito importante. Sim, o Porto, de facto, por exemplo, recuperando o jogo com o Manchester United, o Porto nunca receou o próprio adversário, e isso de marcar logo muito cedo é muito importante, até porque o Porto tinha tanta qualidade, tanto a atacar como a defender. Lá está, com Costinha e depois com Ricardo Carvalho e Jorge Costa. E, portanto, fazendo uso dessas suas valências, acabava por poder usufruir muito disso. E eu acho que isso se nota ainda mais na final. Com uma equipa também ela bastante ofensiva e que gostava de jogar no contra-ataque, mas que não conseguiu. E lá está, contrariando aquilo que a gente falou há pouco do Porto eliminar o Manchester United, o Mónaco também eliminou o Real Madrid, com reviravolta ainda por cima. Sim. E podíamos pensar que o Mónaco era indestrutível. E depois e não foi, né? E o Depor, sim. Pois. E o curioso também é assim, obviamente não aparece aqui, já tinha aparecido, estava a fazer uma ótima época, mas Deco nesta eliminatória está envolvido nos 4 golos. Ele, claro. ele assiste os 2 do Maniche. Há um que é uma bola para as costas da defesa, e depois há um que é um cruzamento muito bom, e o outro é um gol de coxa, já na segunda volta, é um gol de coxa e um cruzamento de livre também para um cabeceamento do Ricardo Carvalho. E pronto, e depois eu acho que se nós virmos, quando nós vemos os campeões, nós olhamos para isso mais na forma dos campeonatos, das estrelinhas. Eu acho que existiram 3 estrelinhas nesta Champions do Porto, e eu acho que esta foi, aqui neste momento acontece a segunda. A primeira é do United, é mais óbvio, e a segunda é quando Arsenal, Milan e Real são todos eliminados sem sequer que o Porto ter de desenfrentar, e da forma em que são, quer dizer, o Depor revirou ganhou 4-0 ao Milan, o Mónaco empatou uma eliminatória também depois de estar também em desvantagem, e eu acho que esse momento, e assim não dando mérito obviamente à equipa do Porto, mas é também fundamental para tirar os tubarões. Os tubarões estavam fora, e a partir de agora eram 4 equipas que eram inesperadas. O Chelsea na altura ainda não era ainda a equipa que, pronto, ou seja, historicamente era o início da era do Abramovich, exatamente, tanto que eles iam ser campeões só no ano seguinte e depois no seguir com o próprio Mourinho, com o Ricardo Carvalho com ele. Exatamente, sim. E a verdade é que chegamos às meias finais, temos o Mónaco, que é uma ótima equipa, mas que mesmo assim é um Mónaco, o Chelsea igual, o Depor, que lá estava numa fase, na melhor fase do seu clube, e o Porto, que estando numa boa fase, quer dizer, também em termos europeus era o Porto, tinha uma taça europeia no ano anterior, tinha a Liga dos Campeões também, mas pronto, carecia do estatuto europeu que tem um Milan ou que tem um Real Madrid. E a verdade é que, pronto, vai ao Riazor e vai receber o Deportivo no Porto. Quer dizer, na verdade carecem todas as equipas que o Porto depois acabou por enfrentar. Sim. Ou seja, o Deportivo teve aquela época áurea, o que eles chamam o Super Depor, e pronto, hoje em dia sabemos que o Deportivo acabou de subir à segunda divisão espanhola. O Lyon, pronto, acho que o caso do Lyon obviamente é muito diferente, mas pronto, não era nenhuma das equipas que estavam habituadas a ganhar na Europa. Sim, os quartos de final foram bastante simples. A meia final já não, porque o Depor era muito matreiro, tinha uma bela equipa. Também contou aqui, penso eu, o fator, não sei se naif do Depor, porque não revi o jogo, mas porquê? Porque o Jorge Andrade foi expulso por um lance evitável da parte dele. Também aos 87. Foi também? Sim. Não, foi na primeira parte, não foi? Não, Jorge Andrade aos 87. 87 também, eu não sabia, jogava tinha sido na primeira parte. Leroy Keane, sim. Ok. Portanto, o Jorge Andrade foi naif, não é? Porque naif no sentido, é um jogo importante, não é? Ele pensou que podia ser amigo do Deco, mas o Deco aproveitou e o árbitro expulsou. E depois há um elemento, portanto, ao ser expulso não joga na segunda mão, tal como o Leroy Keane. E há outro elemento importantíssimo do Depor que não joga na segunda mão por ver o amarelo, que é o Mauro Silva.
O Mauro Silva era um jogador brutal. Não jogar no meio campo, portanto, o Depor perdeu o melhor defesa e perdeu, se calhar, o médio mais importante. Não diria o melhor, mas o mais importante. Portanto, o Porto vai jogar na Corunha com essa moral de que o Depor não tem os dois melhores elementos a defender. Curiosamente, o penalti é cometido pelo substituto de Jorge Andrade. Portanto, isto são coincidências, as coisas acontecem. Eu gostava era de rever o amarelo a Mauro Silva, porque o Mauro Silva estava amarelado. E obviamente que os jogadores do Porto podem ter canalizado o jogo para ele, para ver se ele fazia uma falta e levava amarelo. Levou o amarelo e foi suspenso. Isso é também interessante, porque o futebol é muito mais do que a bola. Muitas vezes o sem bola é importante pensar, não é? O Deportivo era uma equipa interessante, tinha cometido uma proeza inacreditável, mas foi uma proeza. Sim. O Porto não, continua a cometer proezas. E uma das proezas foi ganhar de uma forma muito simples, no sentido em que foi pragmático. Um gol, se calhar é o regresso do Derlei, não, à Europa. Acho que é o primeiro gol. Sim, o Derlei tem uma recuperação rápida. O Porto depois foi ao mercado de inverno buscar Carlos Alberto. E depois eles acabam até, o McCarthy acaba por ir para o banco, então acabam por fazer ali dupla, os dois. Mas sim, houve o regresso do Derlei, mas para mim mais importante, porque o Porto, ou seja, entrou em desvantagem, obviamente, quer dizer, quando digo entrar em desvantagem, não é a nível de resultado, digo a nível de o Porto foi para este jogo na Corunha com 6 jogadores em risco de não poderem ir à final, e eram jogadores muito importantes, como por exemplo o Vítor Bahia, Costinha, Ricardo Carvalho também, e portanto o Porto tinha de saber gerir o facto de não estar a jogar em casa. Claro. E pronto, isto são sempre pormenores psicológicos, mas que o facto também de não terem jogado a tempo, de terem feito meio que a polícia da Corunha tê-los desviado, não é desviar, mas é tê-los, pronto, fez com que eles demorassem mais um bocadinho, e portanto todas estas limitações e o ambiente no estádio também, claro, é sempre uma coisa impactante. Portanto, tudo isto poderia ter pesado para o Porto, e acabou e o Porto conseguiu mais uma vez dar a volta, e beneficiou também do facto de o Costinha também mais uma vez ter desempenhado um papel muito importante neste jogo, por ter conseguido também conter outro dos jogadores mais importantes do Deportivo. Portanto, lá está, se havia qualidade também em campo, havia acima de tudo a mentalidade. Eu acho que é por exemplo por isso que equipas como o Real Madrid conseguem conseguem fazer aquilo que fizeram, por exemplo, com o Manchester City, recuperando um bocado a nossa conversa inicial. Sim, claro. Eu acho que essa metáfora do Real Madrid City é muito engraçada, porque não estamos a falar de uma equipa pequena que joga de uma forma assim mais cínica, mais matreira. Não, é uma equipa grande que se despe, digamos assim, das vestes de grande, claro, e que vai assumir o jogo, verdade. E que lá está, é muito mais pragmático, é muito mais cínico, e nós no futebol nem sempre vemos isso, mas por exemplo a Inter o ano passado também era uma equipa que era muito cínica, e quando jogou contra o Porto também o foi, e de facto isso também isso também faz parte. Das equipas grandes também podem jogar assim, não tem de ser sempre a jogar o melhor futebol, ter posse de bola, a controlar o jogo. Claro. Depois também, entretanto, há quem prefira defender com bola do que está propriamente à espera do erro do adversário, mas sim, isso por acaso o Real Madrid, não só nessa eliminatória, também com o Bayern no primeiro jogo, que eu vi com mais atenção, também foi muito semelhante. Mas em relação ao Porto de Depor, de facto é uma eliminatória super equilibrada. Há um gol em toda a eliminatória. Na primeira mão nem há assim muitas oportunidades, é um jogo muito mais contido, mas lá está, eu estava a ouvir alguém a falar do jogo, acho que era o Miguel Pereira, a dizer que de facto nenhuma das equipas estava, ou seja, o Porto não estava confortável, mas também não estava desconfortável na eliminatória, e isso só por si já era um conforto extra ao Porto, porque também percebi que do outro lado estava uma equipa que não gostava a saber lidar, ou não gostava de lidar com a paciência do Porto,
E só por si dá logo uns pontos extra à equipa de Mourinho. E depois, na segunda mão, também um estilo semelhante, mas com a estatística curiosa de que esta época, no campeonato europeu, no Riazor ainda não se tinham chorado gols adversários, nem sequer nem houve derrota, ou seja, todos os jogos no Riazor nesta Champions foram vitórias sem golos, e sem gols do adversário. E portanto não deixa de elevar ainda mais a tarefa que o Porto tinha, mas lá está, encarando com alguma matreirice, mas sempre com aquela ideia de dominar o jogo, de esperar pelo erro do adversário. É mesmo por um erro do adversário que comete o penalti sobre o Deco, se não estou em erro, creio que é sobre o Deco, no limite da área, que depois é o Derlei converter, que é, se não sim. sobre o Deco, sim. Sim, porque acho que o Mourinho fez, acho que foi na segunda mão, o Mourinho acabou por meter o Derlei e o Deco mais pelas alas para se criar mais oportunidades, porque pronto, empatar não bastava, era preciso, naquela fase era preciso marcar, e portanto a maneira que o Mourinho arranjou para fazer face ao Deportivo foi esta mudança tática. Sim. E marcar um golo naquela altura, fora, animava mais do que agora, não é? Sim. Aí o Deportivo viu-se obrigado a marcar 2, não bastava. Sim, exatamente. E pronto, é um golo aos 60 minutos, ainda superava meia hora, mas mesmo assim, lá está. Era muito difícil, entretanto ao minuto de 70 o bom jogador, o Naibet, foi expulso. Pois aí então. Sim, claro. Exato, mais um. Ainda por cima, o Depor convidou o rei de Espanha para ver o jogo. O rei de Espanha estava lá, o Juan Carlos. Portanto, era um jogo em que eles depositavam grandes esperanças, não é? Sim. Para convidar o rei para uma meia final. Mas nem isso ajudou o Depor, e o Porto passou à mesma. Sim. Depois lá está, o McCarthy só entrou aos 92. Pois é isso. Portanto, de facto passou para o banco. Com isto, Mónaco e Porto vão para a final. O Mónaco nunca tinha ganho uma final europeia, mas já tinha perdido uma. O Porto já tinha ganho 2 finais europeias, também tinha perdido uma. A perspectiva era um bocadinho diferente do costume, como uma equipa portuguesa. A equipa portuguesa chegar a uma final europeia como favorita. Sim, da Liga dos Campeões ainda por cima. Claro. E numa final europeia muito, diria, inédita, porque não tinha representantes de Inglaterra, da Alemanha, de Itália, não é? De Espanha. Portanto, era um representante francês e um português. Porto-Mónaco, quem diria? O Mónaco que tinha vencido na fase de grupos da Deportivo 8-3, não foi? 8-3, sim. 8-3. Era uma equipa que tinha eliminado o Real Madrid do Carlos Queiroz. Sim. De uma forma surpreendente. Aquela fase do Carlos Queiroz no Real, que muito mal. Sim. E o Puser também lá estava. Sim, era o Carlos Queiroz e o Puser. Era. E depois eliminou o Chelsea, o que é interessante porque a final podia ter sido Porto-Chelsea, Ranieri e Mourinho. E já se sabia mais ou menos que o Mourinho ia para o Chelsea, portanto teria sido ainda mais especial se fosse a final Porto-Chelsea. Mas não, foi Porto-Mónaco e o Porto resolveu tranquilamente. Eu lembro-me que o jogo só teve história nos primeiros minutos e por indefinição, né? Estava 0-0, mas depois não houve hipótese. Eu acho que é aqui que se dá a terceira estrelinha, que é a lesão do Gili. O Gili saiu ao minuto 20 e pouco. Aparece as oportunidades que o Mónaco tem no início da primeira parte, de facto, são todas. É contra-ataque, não é? Sim, são contra-ataques, bola na costa da defesa, Gili a correr e depois há uma até que o Bahia sai para aí uns 10 metros, se calhar 10 metros para além da área para cortar uma bola que o Gili já estava a dominar, portanto não foi propriamente uma bola, um passe que ele cortou, já estava sobre o domínio do Gili quase. E sim, depois há a lesão dele, eu não sei sobre o carrinho de quem, mas pronto, e a história do jogo não acaba aí, mas morre um pouco aí, porque depois a partir daí foi o Porto. O Porto lá está, controlador, marca antes do intervalo por Carlos Alberto, o reforço de inverno, e depois na segunda parte, Deco e Alenichev aos 71 aos 75 terminam a tarefa europeia que o Porto tinha sonhado. Sim, e para mim aquilo que se calhar mais salta à vista é o facto de além da particularidade de ser uma final se calhar inédita, de não termos
um clube inglês, um clube espanhol, de ser entre um clube do Mónaco e um clube português. Eu acho que é também a particularidade de ter tantos jogadores portugueses que marcaram de facto uma geração. Eu acho que nós falámos sobre isso num episódio sobre o Euro 2004, mas que para nós uma das maiores bases que o Portugal do Euro 2004 podia ter tido era este Porto. É muito ou seja, essa seleção portuguesa acho que viveu muito dessas dinâmicas já muito trabalhadas do Porto. E depois no ataque, dos jogadores brasileiros e, como tu dizias, lá está, a reforçar mais uma vez Carlos Alberto e efetivamente o Mourinho volta a apostar em Derlei, Carlos Alberto na frente de ataque e o Porto conseguiu aproveitar muito bem o Mónaco, se calhar, como referimos há pouco, ofensivamente era uma excelente equipa, mas deixava muitos espaços para o Porto. E numa equipa com jogadores com uma boa chegada à área, como era, por exemplo, o Deco e o Maniche, era recrasso. E o Porto, mais uma vez, soube fazer proveito das fragilidades do adversário, e eu acho que é isso que também justifica este 3-0. Sim. O Deco faz um passo para a baliza naquele gol. sim, verdade. Sim. O Adanichev já tinha marcado na final anterior com o Celtic. Era um russo com muita pinta, muito bom jogador. E decisivo e goleador, muito interessante. E um grande gol que fez. Foi? Um gol com... eu vi o gol. É daqueles gols que é mesmo indefensável, é como se diz, um saco. O guarda-redes envolveu-se a ir para sim, a sim. Era uma equipa, todas as equipas durante a época têm as suas metamorfoses. O Porto teve essa, provocada pela lesão do Derlei, mas a verdade é que as contratações e as mudanças foram tão positivas que durante um tempo até esquecemos do Derlei, não é? E houve um jogo que o Porto jogou sem o Deco e mesmo assim resolveu. Houve um jogo que jogou sem o Costinha e resolveu. E isto é muito interessante verificar em equipas que não são favoritas, mas que conseguem ser favoritas, conseguem transformar-se. E o Porto Mourinho conseguiu isso. Na Taça UEFA era mais fácil, porque os adversários eram menos fortes, mas na Liga dos Campeões não. E o Porto conseguiu provar com muita categoria e juntar 2 títulos europeus. Não está ao alcance de qualquer clube. E ainda por cima nesse caso o Porto, que era habitué na Liga dos Campeões, mas que caiu ser desviado para a Taça UEFA e mesmo assim conquistou-a. É claro que agora é muito difícil uma equipa ganhar 2 competições seguidas, não é? Porque a Liga dos Campeões está pejada das mesmas equipas, portanto, era preciso. Se uma equipa, imaginemos que o Bayer Leverkusen ganha esta Liga Europa e depois para o ano vai à Liga dos Campeões. Eu vou estar curioso por saber, porque vai ser uma espécie de Porto, até pela idade do treinador, do Xabi Alonso e do Mourinho, pela qualidade do plantel. Vou estar curioso para saber o que é que vai acontecer para o ano ao Bayer Leverkusen. Se ganhar a Liga Europa, se não ganhar, não. Não, mas deve ganhar a Liga Europa, certeza. Sim. Tanto que havia uma pergunta que eu gostava de vos fazer, que era qual é que acham que é a probabilidade de uma equipa, de um Porto desta vida, atualmente, de um Porto, de um Sporting, do Benfica, de um Leverkusen, lá está, numa Liga dos Campeões conseguir ganhar, quando já não há vantagem dos golos em casa, já não há vantagem dos golos fora, neste caso, e equipas que fossem mais fracas, mas que tivessem um fator casa que fosse muito importante, podiam aproveitar isso para se protegerem muito em casa e fora poderem tentar fazer uma gracinha ou outra. Vocês acham que há essa possibilidade, ou seja, que essa possibilidade é viável, que um Marselha desta vida, o Marselha agora está numa fase também pior, mas lá está o Sporting agora para na Champions. Quão provável é que seria? Não seria. Não. Equipa portuguesa não vejo nenhuma. Sim, mesmo, de todo. Chegar a uma meia-final já era um sonho. Chegar na quartos-final... já é uma ótima campanha para um clube. Nós já vimos, não é? Sim, muitas vezes, o Benfica e o Porto. Sim. Chegar a uma meia-final era um sonho. Chegar a uma final eu não acredito. Nos próximos tempos acho que é um sonho, infelizmente, inviável,
porque as regras mudaram e o futebol tornou-se impossível para os clubes desses países, não dá. Sim. Portanto, o Porto terá sido o último, se calhar daqui a 30 anos, já passaram 20, né? Portanto, é só mais 10. São mais 10 também. Daqui a 10 anos estamos a fazer um programa sobre o Porto, foi a última equipa a ser campeão europeu. O mais parecido que houve foi o Porto ter chegado à final da Liga Europa com o Braga. Sim. E depois as 2 idas à final da Liga Europa também do Benfica, na altura com o Jorge Jesus, que se calhar aí se calhar poderíamos falar deste tema se calhar de outra maneira, mas mesmo assim muito mérito para o Benfica e para o Porto por ter conseguido e outro por ter conseguido chegar a duas finais em 2 anos seguidos. Mas sim, em Portugal, em concreto, eu não vejo nenhuma equipa portuguesa a chegar a uma final, mas eu vejo, e acho que o futebol italiano teve ali um período um bocado de estagnação, mas acho que está a crescer. Novamente tivemos a Inter o ano passado na final da Champions, temos o Bayer Leverkusen. Aliás, este ano temos uma... Não. Aliás, mentira, o ano passado tínhamos uma equipa italiana, exatamente na final da Conference, com o West Ham, e tínhamos a Roma. E a Roma? A Roma com o Sevilha. E a Inter. Pronto, sim, este ano voltamos a ter 2 equipas italianas, portanto, eu veria algumas dessas equipas a ganhar uma competição europeia e, quer dizer, obviamente não podes comparar o Dortmund ao Bayer Leverkusen, porque o Dortmund é um clube com muito mais títulos do que o Leverkusen e com uma história diferente, mas acho que o Dortmund nesta final, obviamente, acaba por ser o underdog, tal como era o underdog em 2013, quando defrontou o Bayern de Munique, e portanto eu acho que por enquanto o máximo que vamos poder ter é isto. Equipas italianas que estão a surgir outra vez. Sim. E estas equipas alemãs que praticam o futebol. Eu estava agora aqui até a confirmar, desde que o Porto ganhou um grupo muito select de equipas, ganhou o City, o Real, o Barcelona, o United, o Milan, a Inter e o Barcelona, não sei se já estou a referir, o Bayern, pronto. Pois. O Chelsea. Sim. Mas vamos falar sim, dos que já ganharam entretanto. Ganhou a Champions. Ganharam entretanto. Está bem. E antes disso tínhamos que recuar até 96 para ver o Dortmund ganhar. 96, 97. Para ver o Dortmund ganhar, portanto... e lá está. E o que acontece... e eu acho... Pronto, isto sou o meu menos otimista a falar, mas aquilo que acontece com o Bayer Leverkusen agora no final deste ano é um desmantelamento do plantel, possivelmente. Vai um Bayern, ou vai um Real, ou vai um City que olha para aquilo, tira as melhores peças. Ou então é como ao Porto, que é ganha... Sim, espero bem também é essa possibilidade. Só que eu acredito que honestamente que aconteça. Eu gostava muito que acontecesse. Eu acho que os jogadores confiam muito no projeto do Xabi Alonso, portanto acho que há mesmo esse voto de... Então se ganharem a Liga Europa... E a própria mensagem do treinador a dizer que não ia para o Bayern e ficar... Exatamente. Portanto, acho que é capaz de... E acho que isso influencia muito, é capaz de influenciar muito. Mas não é raro os casos em que nós vemos uma equipa, mesmo que não atinja, lá está, um nível, nem não é ganhar a liga em que está, ou chegar a um nível assim estratosférico e ganhar uma competição europeia, mas fazem um bom lugar dentro da sua própria liga doméstica e depois são desmantelados pelos Reais Madrid, Barcelonas, United, Cities, que pronto, têm a possibilidade de contratar e de limpar o que é que seja. Nós vemos o Girona este ano. Mas mesmo assim, nós vemos o caso do Manchester City. Eu acho que tanto o caso do Manchester City e do PSG são paradigmáticos porque demonstram que dinheiro nem sempre é tudo. O Manchester City demorou muito tempo a conseguir a Champions e o PSG ainda está a ver se vai conseguir agora sem o Mbappé e com o Luís Henrique no comando técnico. Às vezes, se calhar, valoriza-se muito mais, ou seja, projetos como o Bayer Leverkusen, bastante mais coesos, apesar de eu achar que neste momento o PSG está-se a gerir de maneira diferente. Acho que já não é só comprar grandes jogadores à espera que haja grandes resultados no final da época, e portanto acho que o Luís Henrique está a fazer bem essa reforma no clube. Mas ainda assim parece que ainda falta alguma coisa a essas equipas. E ao City, pronto, faltou se calhar aquilo que se chama o pedigree, o pedigree da Europa. Acho que honestamente que isso parece
parvo, mas acho que faz mesmo diferença, porque apesar de, obviamente, não foram aqueles jogadores que venceram as outras 14 Champions, por exemplo, do Real Madrid, mas acho que essa mensagem passa-se muito bem, e acho que os adeptos também no estádio também não se esquecem disso. Eu acho que também um dos grandes motores para equipas como o Real Madrid é mesmo, como eles dizem, a afición. Acho que são esses pontos que fazem diferença, e o PSG não, o PSG é um caso diferente, mas por exemplo no caso do Manchester City não é propriamente conhecido por ter o mesmo estilo de adeptos do Manchester United, apesar de ser um clube que tem assim, alguma história, mas é completamente diferente dos outros. Sim. Sim, o que eu sinto sobre esta final, eu gosto do Real Madrid por culpa do Ancelotti e do Modric, e obviamente estou sempre a puxar por eles, Real Madrid, por causa deles. Mas na final, por exemplo, vou estar pelo Borussia, porque é uma equipa tão estranha, é um corpo tão estranho numa final europeia, que eu nem quero saber do Real Madrid nem do Ancelotti. E esse é o fenómeno do futebol desta época desportiva, ou melhor, da Liga dos Campeões. É perceber que há uma equipa numa final da Liga dos Campeões, uma equipa alemã, que não conseguiu ganhar ao campeão invicto do seu campeonato, não é? Ao Bayer Leverkusen. Isto é um duplo fenómeno, é uma coisa boa para o Borussia e é uma coisa ótima para o Bayern. E é isso que nos encanta o futebol, porque se fosse o futebol já é mais ou menos monocórdico. E os campeonatos nós notamos, os campeonatos são cada vez conquistados por um número absurdo de pontos. As equipas perdem muitos pontos. O Sporting, o Manchester City, o Real Madrid, o PSG, perdem muita coisa. Têm todos mais de 80 pontos e a taxa de aproveitamento é 80 e tal %. Isto diz mal do campeonato, não é? Do campeonato, seja onde for. Portanto, a Liga dos Campeões foi interessante perceber que o City não foi à final, o PSG não foi à final, porque foram eliminados por equipas não tão interessantes em matéria de futebol. Isto tem o seu quê de interessante, e por isso é difícil, mas eu diria quase impossível, mas espero que o futebol seja mais, tanto na Europa como até nos respectivos campeonatos, seja mais atraente, mas é impossível, porque as equipas, agora com esta Liga dos Campeões, que dá mais dinheiro, já há 5 equipas italianas e 5 equipas alemãs, não é? na Liga dos Campeões. É normal que o fosso, que já é enorme, vai ser cada vez maior e vai ser cavado, e portanto vamos cada vez ver menos estas surpresas. Portanto, é bom, este 2024, é bom estarmos a assistir a estes dois fenómenos. Sim. Borussia na Liga dos Campeões e Bayern no Campeonato Alemão, e não só, em tudo. E em 2019, agora estava-me a lembrar, tivemos o Ajax ainda. Pois, sim, o Ajax, que infelizmente perdeu contra o Tottenham. Sim. E depois, pronto, tivemos a final, se calhar a final da Champions mais aborrecida que eu me lembro. Não foram 2 remates do Liverpool, só 2 golos? Acho que foram 2 remates do Liverpool, 2 golos. Nessa final. Sim. O que também diz bem daquilo que foi. Sim. Pronto, e já a final do ano passado também acabou por ser aborrecida. Não houve nada. Ou seja, não há sempre uma final como esta do Porto com o Mónaco, nem a final do ano a seguir, que se calhar será a melhor final da Champions de sempre. Sim, claro. Pronto, normalmente pensamos que as finais das competições europeias são sempre algo grandioso, e às vezes essa grandiosidade está no que se passou. Sim. Exatamente. Está no todo e não só neste último jogo. Sim, é verdade. Sim, e essa questão da disparidade e do aproveitamento que há das equipas campeãs, é só para cada um de nós, que é a nossa realidade mais próxima do campeonato português, pensarmos quão provável seria vermos um Braga fazer 80 e tal pontos. Claro. Um Vitória fazer. É muito pouco, porque a capacidade que uma equipa, assim, digamos, dos 5 primeiros em Portugal tem para ser
para ganhar o máximo de jogos possíveis, é muito diferente entre, neste caso, os 3 primeiros, ou às vezes só os 2 primeiros. Sim, claro. Neste ano vemos o Porto, especialmente agora mais nesta fase final também, e numa fase intermédia a perder imensos pontos, mas qual é a probabilidade de nós vermos um plantel como o do Braga, que se calhar até é mais curto, tem menos opções de menor qualidade que a dos 3 grandes, a ter uma época absurda, como é neste caso, como é a do Leverkusen, que sendo incrível e é muito mais incrível por causa da questão da invencibilidade, Claro. mas colocando isso à parte, quer dizer, quando é que foi o último campeão da Bundesliga sem ser Bayern e Dortmund? 2000 e pouco, Wolfsburgo, por aí? Sim, possivelmente. talvez. Sim, é provável, sim. O Stuttgart foi também, com o Stuttgart. Meira. O Stuttgart, sim. Sim, e eu acho que o caminho infeliz é que se veja cada vez mais isso, que se veja um City a ganhar não sei quantos jogos na Premier League, 30 jogos em 38 ou mais, e a pouca emoção que vá havendo é mesmo os Arsenais do ano passado ou deste ano, que agora estão a fazer outra vez parte da conversa, mas que chegando ao fim possivelmente também não vão ganhar outra vez. Pois. Foi o Também, campeão. era aquilo que o exemplo do Braga, para mim, é o exemplo mais flagrante. O Braga do Domingos Paciência, que foi o mais competitivo que a gente viu até agora. Do Braga, não é? Da história do Braga. Foi segundo e foi à final da Liga Europa. Portanto, o Braga competitivo não ganhou nada. O que é frustrante, não é? Quem me dera a mim que tivesse sido campeão ou que tivesse vencido a final, porque isso transmitia outra coisa ao futebol português. Mas não, lá está, na hora H, naquele minuto decisivo, o Benfica foi mais forte que o Braga no Campeonato Nacional e o Porto foi mais forte que o Braga na Liga Europa. E a lição do Bayern deste ano é totalmente o contrário, e é isso que nos faz suspirar. Mas são acontecimentos raros. O Leicester foi em 2016, não é? Sim. São coisas Sim, esse foi que mesmo aparecem. tirado, São, sim. esse foi São mesmo tirado da caixa. Sim, isso aí ninguém Esse estava à espera. Nós olhamos para o Bayer Leverkusen e reconhecemos um projeto, reconhecemos que há alguns astros que se alinham, mas que são astros que são mais ou menos provocados. A confiança que foi dada a Xabi Alonso para se manter no cargo, o ano passado para este, os jogadores que ele vai buscar, o futebol que ele pratica. O Leicester era uma equipa que lutava para não descer. Sim, verdade. Sim. Verdade. É uma coisa que é mesmo, isso é mesmo um fenómeno já a um nível assim até maior e diferente. E até mesmo o Stuttgart do ano passado também estava a lutar para não descer e neste momento está a lutar com o Bayern Munique para o terceiro lugar da Bundesliga. Claro. Sim, Portanto, houve aqui uma evolução no futebol, nas equipas do futebol alemão bastante significativa de um momento para o outro. Parece aquele efeito ioiô que às vezes acontece nas equipas portuguesas quando vão a competições europeias ou playoffs de competições europeias, E depois? que na mesma época Sim. Que vacilam. ou vão na época a seguir, ou Sim. na época em que fazem uma grande época, Sim. são desmantelados. Sim, o ano passado foi o Aroca, foi o Vitória, foi o Braga. Não, Sim. mentira, desculpa, o Braga não. Foi só mesmo o Vitória e o Aroca. Temos aquele caso do Rio Ave que disputa os penaltis contra o Milan e depois... Pois foi. E quer dizer, estou a disputar os 2018. penaltis. Sim, estou a disputar penaltis contra uma das melhores equipas italianas de sempre. À chuva, às 9 e tal da noite, em Rio Ave. Muito E mérito deixem ao Rio nessa Ave. época? Eles deixem nessa época ou na seguinte? Acho que é nessa. É nessa? Sim. Pois, Tenho eu ideia, digo que é tenho nessa, ideia. Tenho ideia que é nessa. Sim. E quer dizer, como é que é possível haver projetos sustentados É no muito futebol difícil. português, que ainda para mais é um campeonato com menos dinheiro, e lá está, é uma questão diferente do Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen mesmo assim está num centro, está nos melhores campeonatos do mundo, tem um potencial de crescimento maior do que tem um Rio Ave, do que tem um Aroca, do que tem um Braga. Claro, E sim, portanto, sim. mesmo sendo um fenómeno dificílimo de replicar, lá está, pondo a invencibilidade à parte, porque isso é mesmo incrível, mas a vitória no campeonato nacional, nós vamos olhar para outros campeonatos periféricos como o nosso, e a questão já nem é assim às vezes. Vamos a Bélgica, já é um bocadinho diferente. Nos Países Baixos já é mais ou menos mais semelhante. São fenómenos que o futebol português vive mais, e não deixa de ser uma curiosidade bastante interessante também. Sim.
Sim. Pronto. Não é nada. Não, acho mesmo que... Não, é verdade. Não, acho que já... Honestamente, acho que tocámos nos pontos todos. Sim. Não acho que não há mesmo mais nada a acrescentar. Última pergunta que eu tenho aqui para fazer, pelo menos por enquanto. Acham que este é o maior feito do Mourinho enquanto treinador? Complicado. Há muita coisa, não é? Pergunta complicada. Não consigo responder assim. Muito complicado. Chegar à Inglaterra e ser campeão pelo Chelsea, que não é campeão há 50 anos, muito bem, a estrutura estava montada já, um bocadinho estava. E havia dinheiro. E ajudou, não é? Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Drogba. Os extremos eram o Robben e o Duff, o Duff e o Gudjohnsen, que até foram dispensados, né, no ano seguinte, portanto ele foi campeão e o Duff e o Gudjohnsen saíram. Se calhar até o feito maior até foi ser bicampeão, não é? No ano seguinte. Sim. Portanto, estou a pensar em ser campeão 50 anos depois, mas depois foi bicampeão, o que é mais importante? Os adeptos devem ter delirado com o bicampeonato, não é? Depois para chegar ao Inter e ganhar as 3 competições no mesmo ano, sempre com golos do Diego Milito, pá, incrível. Um jogador que, o que é que... Sim, bom depois, jogador, atenção. Sim, mas depois disso. Saragossa, pá, brutal. Só que ser bom jogador e demasiado... Até aquilo. E totalmente influente, e são muitas vidas, não posso dizer que isto tenha sido o maior feito do Mourinho. Não posso. Sim. Assim, de forma categórica, sim. não consigo dizer. Sim. Não consigo dizer. É um Mourinho muito... é isso, eu acho que o Mourinho foi tantas pessoas diferentes ao longo da sua carreira. Eu acho que... eu dou muito mérito àquilo que o Mourinho acabou por fazer no Real Madrid, porque estava frente a frente com, se calhar, a melhor equipa de todos os tempos, ou pelo menos a que eu vi jogar no meu tempo de vida, e conseguiu, ainda assim, ser campeão de Espanha. E, portanto, muito mérito de Mourinho nisso, além do trabalho. E lá está, depois em Inglaterra, os trabalhos são muito diferentes. No Manchester United, um Manchester United pós Alex Ferguson, que Mourinho chega e de todos os treinadores que se calhar que por lá passaram nos últimos anos, se calhar foi o que fez o melhor trabalho, apesar de internamente oscilar bastante na tabela classificativa, mas acho que deu um folgo ao United a nível europeu com a conquista da Liga Europa, por exemplo, que foi algo que os outros treinadores não conseguiram fazer. Depois lá está a questão do Tottenham de ter sido despedido antes de uma final. Pronto, depois também tem estes, vamos chamar-lhe azares. Depois lá está, e este Mourinho também não tem nada a ver com o Mourinho que depois vai para a Roma. Se calhar o Mourinho do Manchester United era muito mais reivindicativo e que tentava expor muito mais os problemas da estrutura, e o Mourinho da Roma se calhar era mais, apesar de também de mandar as suas biqueiradas, se calhar era mais, não estou a arranjar uma palavra melhor, mas se calhar era mais pacífico. Mas para mim, tendo em conta, para mim, qualquer um dos projetos que o Mourinho teve em Portugal, se calhar foram alguns dos melhores da sua carreira pelo contexto, ou seja, a forma como ele pegou na União de Leiria e depois neste Porto. Portanto, como nós estivemos aqui a falar do campeonato português, em Inglaterra, em Espanha, em Itália, as coisas estão, apesar de tudo, apesar de se calhar não estarem ligeiramente disfuncionais, acabam por ter sempre muito mais hipóteses e muito mais possibilidades do que no campeonato português. Sim. E acho que o Mourinho beneficiou bastante de também ter os jogadores do seu lado. Acho que ele conseguiu colocar os jogadores do seu lado e motivá-los como eles se calhar nunca tinham sido. O Mourinho, por exemplo, na União de Leiria, de forma a motivar os seus jogadores, eu dizia, como ele sabia que havia uma probabilidade de ir para o Porto, a forma de os motivar era dizer, olhem, os melhores jogadores desta equipa, eu levo-os comigo para jogarem no Porto. E obviamente que isto motiva um jogador, porque vai mudar a sua carreira de maneira definitiva. E portanto, se calhar sim. Aliás, levou, não é? Sim, até exatamente. Até se calhar na questão quando se discute Mourinho-Guardiola, vamos recuperar essa discussão do nosso episódio anterior. Há muita gente que diz que se calhar Mourinho é melhor que Guardiola, porque Guardiola nunca foi exposto
a estas situações. E se calhar não tem de o ser para provar que é o melhor treinador ou não. Mas pronto, há muita gente que valoriza estes cenários para destacar e valorizar Mourinho. É muito difícil, porque o Guardiola nasceu no Barcelona, né? Como jogador e como treinador. Era impensável que o Guardiola fosse treinar uma equipa como o Tottenham ou o Roma, né? E mesmo extra-campo, ele sempre vive muito forte a sua cidadania. Claro, sim, não. Sim. Era impensável, era um se muito grande. Não, se é verdade que ele constrói um jogo que daqui a 100 anos irá ser falado, claro que sim, não é? Claro. Em matéria de jogo. Mas não tem necessariamente também de haver sempre competição entre toda a gente. Sim. Pode haver muitos treinadores únicos. O Ancelotti não é um mestre da tática, mas é um treinador bastante interessante, não é? E se estamos a falar que ganhou a Supertaça ao Porto em 2003, foi há 21 anos, e agora está numa final europeia outra vez. Outra vez, e já teve antes, não é? Portanto, há treinadores que fazem história por serem especiais de várias maneiras. Sim, Mourinho foi especial em muitos clubes de maneiras diferentes. Tal como o Guardiola foi, tal como antes houve treinadores, o Arthur Jorge, estou a falar de um português, mas houve outros estrangeiros, o Alex Ferguson, no Aberdeen, no Manchester United. Portanto, há treinadores que deixam marca e que, para mim, não devem ser comparados porque são incomparáveis. Não há comparação possível. E aquilo que mais me, sei lá, não é indignar, mas aquilo que às vezes faz uma pessoa ficar assim, é tipo, mas porquê outra vez o Messi e o Ronaldo? Não podemos falar de uma coisa construtiva em vez de ser o melhor? Eu não quero saber disso. Vamos tentar avaliar isso de outra maneira. E não a competição e eu não sei eu não sei o que é que ia acontecer. O que eu sei é, estas pessoas fizeram história. Isso é muito difícil. Para fazer história em muitos clubes é uma coisa extraordinária. Perguntaste-me, foi uma boa pergunta. É o maior feito? Não te consigo dizer. Mesmo, não consigo. Não consigo dizer que tenha sido o melhor feito do Mourinho esta Liga dos Campeões. E mesmo que tu incluas a Taça UEFA e a Liga dos Campeões, eu fico a pensar, ok, é de facto uma coisa extraordinária, porque é o Porto. E acrescentar aos campeonatos nacionais ainda. E ganhos de uma forma Sim. avassaladora. Mas eu penso sempre no Inter. O Inter era a terceira equipa de Itália na história. É Juventus e Milan. Sim. O Inter era a terceira. Agora já não é assim. Mas o Mourinho mudou isso. E mudar um país tão forte como a Itália é muito complicado. É preciso ter muita força de vontade, é preciso dominar o balneário, é preciso dominar a imprensa, porque a Itália é um país muito diferente do nosso. E não é possível comparar, porque a nossa comunicação social não é tão forte como a italiana, não é tão chata, não é tão incómoda. O Inter também há de ser um clube maior, porque tem mais adeptos, porque a Itália tem 40 milhões de habitantes, nós temos 10. Portanto, tudo isto tem que ser pontos falados e avaliados, porque o peso de ser campeão do Inter é muito grande, porque o Inter só tinha vencido nos anos 60, né? Nunca mais ganhou nada. Mas acho que eles tinham ganho no ano anterior. Eu tenho essa ideia, mas não tenho a certeza. Não. O quê? O Inter? A Inter, sim. Não, sim, o ano anterior o Mourinho estava lá, 2009, ele foi eliminado pelo Manchester United. Não, do Alex Ferguson. Estou a falar a nível interno. Interno estavam fortes porque a Juventus estava na segunda divisão, tinha vindo da segunda divisão, o Milan estava um farrapo. Pois, claro. Não, isso é verdade. Com o Mancini estavam bem, mas faltava aquilo que eles queriam, não é? Claro. Faltava o que todos querem. Claro. É a coroa europeia, não é? E o Mourinho conseguiu de uma maneira também limpinha. O 2-0 com o Bayern, não tem assim grande história. É uma final a Mourinho. Tipo, é simples. Sim. Isso é interessante. Agora, e o Guardiola a ter outros trabalhos, e o Ferguson a ter outros trabalhos, bom é juntar esses todos e aplaudi-los. Sim. Tens mais alguma pergunta, Matilde? Eu queria perguntar-vos, antes de passarmos para, se calhar, alguns factos que possam ser interessantes de contar sobre este percurso do Porto na Champions em 2004. Para vocês, que jogadores foram mais importantes nesta jornada? Bem, eu acho que
nesta jornada europeia é impossível fugir a Deco. Acho que é mesmo dos melhores jogadores do Porto de sempre, e depois dele no Porto não sei quantos é que passaram, ou se passou algum com a qualidade que ele teve. Depois é difícil, já assim numa segunda perspectiva, ver a distanciar mais jogadores, porque há jogadores muito preponderantes. Há McCarthy, que é muito preponderante, Ricardo Carvalho, que faz uma época soberba, há o próprio Costinha. Portanto, eu focar-me mais no Deco, e depois a partir daí há uma série de coanos que mereciam também esse elogio. Sim, Deco, claro, acima de todos. Aliás, Mourinho até disse: o Deco era Deco, não é? Acho que é uma frase que diz muita coisa. Mesmo os suplentes eram muito importantes. O Pedro Emanuel, por exemplo, não jogava, era Ricardo Carvalho e Jorge Costa. Aliás, Jorge Costa que é o capitão, é quem levanta a taça. Vítor Abelheiro é o vice-capitão. O Pedro Emanuel, diz o Mourinho, não errava uma bola. E isso, só essa definição diz bem da confiança que ele tinha, diz bem da qualidade de Pedro Emanuel, e não era um titular assumido. Depois há Costinha, há Pedro Mendes, que é uma surpresa enorme. Há o Olenichev, há o Carlos Alberto, que chega cá com 19 anos e impõe-se com aquela malandragem carioca, claro, marcou um gol numa final. Há jogadores que passam como cometas, Carlos Alberto, e há outros que deixam saudade, como o Deco. Diria que entre um e outro há tanta gente ali no meio que é inacreditável. Paulo Ferreira, Nuno Valente, jogadores que vieram do Leiria, do Vitória, e que conquistaram a Liga dos Campeões. Só isso, sim, acho que é um feito memorável. Sim, e eu acho que, lá está, eu acho que muitas vezes o que acontece com equipas portuguesas na Europa é a falta, se calhar, de profundidade que existe muitas vezes no plantel. E neste caso do Porto não era isso. Aliás, até a forma como o Porto planeou a época foi de... para todas as posições havia sempre um suplente. E portanto, só esta ideia e não, mais do que o planeamento também é a sorte, não é? Porque, como referias, quem diria que Carlos Alberto acabaria por assentar Benny McCarthy mais no final da época. E o Porto viveu muito do trabalho individual, e que depois se conjugava todo no coletivo, com a forma do Mourinho treinar, de lhe explicar como é que, ou seja, nos treinos colocá-los nas suas respectivas posições e explicar, no fundo, de forma simplificada o que é que eles tinham de fazer, e isso tudo tornou-se orgânico, mas para mim, sem dúvida, acho que já tinha dado um bocado a entender isso, mas para mim é o Costinha. Pela importância que tinha, porque obviamente que fala-se em Vítor Bahia, eu acho que é no fundo estes quatro na defesa do Porto. Portanto, Vítor Bahia se calhar era mais óbvio, Ricardo Carvalho também, e Jorge Costa, mas Costinha a fazer o golo em Manchester e a ser absolutamente imprescindível ao longo desta jornada. E lá está, Benny McCarthy, que, como também dizíamos há pouco, o Porto teve poucas mexidas de uma época para a outra, e, portanto, conseguir trazer um jogador para substituir Hélder Postiga e, surpreendentemente, ser superior a Hélder Postiga, acho que também teve algum peso. Aliás, nesse ano o Benny McCarthy até chega a estar no top 10 de melhores marcadores da Liga dos Campeões, com 4 golos, e chegou ao final dessa época com 25. Portanto, nas próprias palavras do Mourinho, era-lhe muito mais natural esse instinto de goleador do que para Hélder Postiga. Portanto, para mim, os destaques é mesmo... Portanto, Benny McCarthy e Costinha. Muito bem. Bem, não tens mais perguntas? Não, podemos, se calhar, agora ir aos factos. Sim. Engraçados. Eu fui um bocado galifão e falei do meu facto também.
que era o do Depor, não ter sofrido ainda Verdade, ok. golos, Verdade. nem Bom. sequer ter sofrido qualquer derrota em casa, mas entusiasmei-me e pronto, e disse-o logo, mas o meu facto Não, era acho esse. bem. É um bom facto. Bom. Não desconhecia. Não Sim. sabia dessa parte. Sim, eles não tinham sofrido golos e na fase eliminar e não tinham tido qualquer derrota em toda a Incrível. campanha. Pois, diz muito. Sim. Sim. Nós em off tínhamos falado do recorde de Vítor Bahia na final, Sim. quer dizer, Vítor Bahia, ou seja, de não ter havido qualquer ameaça à baliza de Vítor Bahia durante a final, que mostra mais uma vez esta solidez defensiva da equipa do Porto e que depois foi tão importante. Sim, claro. Não haver nenhum remate do Mónaco é um fenómeno, não é? Numa final Sim. europeia. Curiosamente. Nunca mais se viu. Pois, nunca mais se viu, embora naquela final desequilibrada que foi o Real Madrid com o Liverpool, desequilibrada porque o Courtois fez 6, 7 defesas assim. Foi absurdo. Foi o melhor em campo que eu já vi alguma vez na vida, Sim. na baliza pelo menos. E o Real Madrid marcou no único remate à baliza. Foi um remate à baliza. Foi. Um remate marcou e ganhou uma final europeia. Isso é outro fenómeno. Agora, o Porto não consentir nenhum remate enquadrado, porque houve remates, mas do Rotten, mas do Morientes, mas foram todos desenquadrados. Isso demonstra muita qualidade da parte do Porto e também aquela de prepararam o jogo até ao pormenor mais ínfimo. E isso diz bem do que era o Porto naquela altura, de como é que se trabalhava. E o Mónaco não teve qualquer hipótese. É incrível como é que um guarda-redes pode ser espectador numa final europeia, mas isso aconteceu. E ganhar, porque quem era guarda-redes do Liverpool nessa final com o Real Madrid? Era o Alisson. O Alisson, pronto, Era o Alisson. foi espectador, mas perdeu, não é? Passou o jogo todo a ver o outro brilhar, mas perdeu. Aqui não, Vitória Bahia passou o jogo tranquilo e conseguiu levantar a taça com 3-0. Já agora, quantos o Real Madrid ganhou 4-1 a alguém, não foi? O Real Madrid já ganhou... Foi? Loris Karius, sim. Ou foi só 3-1? Já nem me lembro. Foi 4-1. 4-1 foi com os 4 Juventus, foi não com o Atlético. foi? O Atlético de Madrid no prolongamento. No prolongamento, ok. Sim, já teve Não, estou a falar 90 minutos, mas houve um 4-1 com os Juventus, não foi? O Barcelona ganhou 3-1 às Juventus. Sim. E o Real marcou... E o Real ganhou 4-1 às Juventus, não? Aquele grande gol do Mandzukic. Sim. Não tenho a certeza do resultado. Mas por acaso, desse um dado golo. também engraçado, não sobre o Porto, mas sobre a Juventus, é que o Porto, a Juventus, acho que é a equipa, não sei se italiana ou se da Europa, que mais finais europeias perdeu. Da Europa, sim. É verdade, porra. E uma equipa já não é campeã europeia desde os anos 90. Sim. É incrível. Portanto, há 30 anos já. O que é para as Juventus, não é? Deve ser muito forte para eles. Sim. E não se vê. Agora a Juventus até acabou em terceiro, não é? O campeonato vai acabar em terceiro. Ganhou a Taça de Itália, mas para eles é pouco, não é? Para aquilo Sim, que é o ganhou mundo para das a Juventus. Sim, foi ontem. Foi ontem. E é um clube que, lá está, que é histórico em Itália, sem dúvida, mas depois na Europa, na Liga dos Campeões, aliás, é melhor. Não traduz essa superioridade. Tem tantas taças de campeões como o Porto, por exemplo. Sim, há sempre algum empecilho que o tira. Sim. Olha, naquela campanha do Ajax que falámos, eles... Foram? Sim. Foi o Ajax? O Ajax Não me lembro. eliminou-os, não foi nessa campanha? Não me lembro. Eu sei que o Ronaldo é eliminado, na altura em que está na Juventus, é eliminado pelo Ajax. Não, O acho que é Delite. nesse ano. Eu acho que é nesse ano. É nesse ano, é. É? O Delite. Eu acho que é nesse ano, sim. O Delite ainda lá estava. Depois E depois eliminado pelo Porto no ano seguinte ou no ano anterior? As Juventus do Ronaldo, digo. Eu tenho ideia que... Pois, porque eu sei que ainda é as Juventus do Ronaldo quem dá aquele que ele reclama por um penalti para assinalar no Dragão. Eu não tenho a certeza se não é no ano a seguir. Ok. Não tenho a certeza. Pois. Mas sim, há sempre... E não são sempre grandes equipas, atenção. Isso depois é outra questão, mas sim. É doce. Não tenho estatísticas. Vocês é que têm, obrigado. Mas por acaso Vocês são aqui- mestres. Não, e muito bem. Vitória Bahia é um apontamento de reportagem delicioso. Sim. Não ter um remate enquadrado em 90 minutos não existe. Pronto. Não vamos ver. Estou curioso para ver quando é que vai ser a próxima final assim. Não estou a ver um exemplo. Isso também diz bem da capacidade do Porto. Sim.
Bem, então para rematar, só agradecer aqui a tua presença. Obrigado eu pelo convite. É sempre muito agradável para nós estar aqui para falar connosco. Para mim também, obrigado. Ainda para mais sobre a vitória do Porto numa competição europeia. Já percebi. Não, é porque em todos os episódios o Pedro faz questão de dizer que é do Porto. Portanto, Portanto, não tinha dito, se as pessoas já não se tinham percebido, acho que agora pronto. ficaram a saber perfeitamente. Marcaste mais que uma posição hoje. E pronto, e era para felicitar quem nos vê e agradecer por verem mais e por partilharem mais um episódio. Obrigada a todos. Obrigado.